trajeto ele pode ter dor com sensação de formigamento, pontadas, aquelas pontadas como se fossem pequenos choques, e sabendo de todo esse alvoroço que acontece por causa da dor no nervo ciático, é que eu desenvolvi um método para tratar essa condição de dor, que é com os pés. Sim, olha que interessante, usar os pés como sua principal ferramenta de trabalho. Todo esse alvoroço, ele vai de encontro a um tratamento específico que a gente tem que deixar muito claro para o cliente a hora que ele chegar, né? Então, no método da massoterapia podal, a gente mescla movimentos, ou seja, deslizamentos, os amassamentos, as pressões, fazer com os pés estimulando toda a circulação e aquecendo a musculatura, levando a um relaxamento profundo, atingindo músculos, fáscias e tendões. Isso é importante porque se a gente já viu que o nervo ciático, ele é o maior nervo do corpo humano, ele é calibroso. A condição de nervo, ela já é precária. A condição do nervo, ele é pouco vascularizado. Por isso que nessa situação nós temos que fazer a manobra certa para atingir músculos, fáscias e tendões em uma única manobra. Imagina você fazendo com que uma manobra que saia da prega glútea e vá até o calcanhar nesse movimento de concha que a gente fala no método da massoterapia podal. O arco plantar, ele faz uma concha e ele, como se ele abraçasse todo o segmento da musculatura, fazendo com que aquele segmento melhore. E como ele vai muito profundamente, ele vai ativar a circulação sanguínea, trazendo e fazendo com que aquele trajeto melhore. Pegou? Que quando você melhora a condição do nervo, você vai melhorar a condição de dor do seu cliente e com isso você vai trazer essa satisfação para o cliente logo no primeiro atendimento. É sobre a arte de satisfazer o cliente logo no primeiro atendimento, é que a gente junta e faz conexões com os tratamentos, fazendo com que cada movimento ele seja pensado, ele seja direcionado, e com isso não tem erro. Você vai adiante. Você vai melhorar o quadro de dor do seu cliente, fazendo com que ele que ele fique 100% satisfeito. Por quê? Quando você vai tratar, ele também, você vai avisando ele que naquele movimento que você faz, tem dor. E por isso que Bom dia, Mary! Bom dia! E fazendo com que todo esse movimento tem dor, mas é necessário fazer para aumentar a vascularização do nervo. Isso, olha que maravilha, você não tem dores nas mãos porque você vai tratar o seu cliente com os pés. E aí você me pergunta, tá, Alessandra, mas vem cá, quais são os sintomas que a gente pode perceber no paciente que tem o nervo ciático inflamado? Lembra? O nervo ciático, ele é um problema recorrente, ele afeta várias pessoas, ele não tem, nós vamos ver ao longo da nossa conversa que várias pessoas são acometidas, porque ele é calibroso e depende de uma alteração que ele tiver, ele vai dar dor sim. Quando existe a compressão ou a inflamação do nervo ciático, surge a famosa dor ciática, que a gente fala, né? Que causa sintomas como dor intensa, aí a gente já vai começando a fazer conexão. Dor intensa, né? Na parte das coxas, glúteos, pernas, coluna. A pessoa não consegue manter a coluna ereta, porque a gente está falando de nervos, então isso aí estica o nervo, dando a dor. Outra coisa que ele não consegue fazer é sentar também, porque sentar é como se você estivesse sentando no nervo. Isso causa dor.
tá? Isso aí é muito fácil da gente ver quando o cliente está chegando, ele já está arrastando a perna, porque a gente vai ver também que com o nervo ciático inflamado ou alterado por algum tipo de compressão, o paciente vai ficar perdendo força na perna. Imagina que o nervo ele é pouco vascularizado, ele está comprimido, ele está inflamado e ele não está mandando mensagem para os músculos ficarem fortes. Então ele vai perdendo força no trajeto dele. Então, o massoterapeuta, a pessoa que está responsável em fazer com que o cliente melhore logo no primeiro atendimento, ele vai trabalhar bastante a parte posterior do cliente que chegar com o nervo ciático. Lembrando que ele sai lá da base da coluna, se bifurca, passa pelo glúteo, passa pela parte posterior de coxa, se bifurca de novo em fibular comum e nervo tibial, e com isso vai até os pés. Olha como ele é grande, olha como ele é suntuoso, ele é maravilhoso. Por ser calibroso, a gente tem que cuidar dele também. A fraqueza nas pernas é uma das condições que a gente, quando o paciente chega, a gente tem que se atentar, tá? Porque o nervo ele está comprimido e por isso a sensação também de formigamento. Então, massoterapeutas, aqui a gente já tem uma ideia de tratamento. Olha só, a gente já sabe todo o trajeto dele, já sabe como que ele está se comportando. Então, o tratamento ele vai de encontro a aumentar a vascularização do tecido para nutrir o nervo, já que a condição dele é de pouca vascularização. Então a gente tem que aumentar aquele processo de manobras específicas em todo o trajeto, trazendo melhor vascularização, aumentando a oxigenação do tecido para que aquele tecido melhore a condição do nervo. Isso é importante a gente saber. O nervo ele é pouco vascularizado. A gente acabou de falar isso, então o que a gente tem que fazer? Caprichar na manobra. Por isso que nós utilizamos os pés. O pé ele vai mais profundamente, ele faz com que músculos, fáscias e tendões eles sejam bem atingidos em uma única manobra. E é por isso que eu falo que a arte de fazer com que o cliente se satisfaça 100% logo no primeiro atendimento, ela é muito inevitável, ela é evidente para falar a verdade, porque a massoterapia podal, ela realmente surpreende, porque a característica do método é que as manobras que a gente faz, a gente atinge músculos, fáscias e tendões em um único movimento, fazendo com que você não se canse na sua jornada de trabalho. Esse é uma das coisas mais importantes também, porque com isso você consegue melhorar muito mais pessoas, você consegue atingir muito mais clientes, melhorando a condição do seu cliente, né? Podendo muito fazer com que o seu cliente fique satisfeito logo no primeiro atendimento. É uma satisfação, não é? Você melhorar o cliente logo no primeiro atendimento. Pensa que isso quer dizer, tudo o que eu falei, é que existe a possibilidade de ajudar muito mais pessoas com o método da massoterapia podal, porque você vai deixar as mãos para avaliar e os pés para tratar. Com isso, você consegue aumentar o nível de pessoas que você ajuda, porque você não vai se cansar. Não é se cansando dessa forma, sabe? Olha só, e aí você me pergunta como que podemos avaliar o nervo ciático? De que forma nós podemos analisar o nervo ciático?
Eu vou ser bem categórica aqui, porque o massoterapeuta ele tem toda a capacidade de fazer isso, porque é com as mãos, é palpar, é pegar no tecido muscular e fazer todo o trajeto do nervo. Isso é avaliar, é ver onde está doendo mais, é pegando, é saber se o cliente fica muito tempo sentado ou ele fica muito tempo em pé. De que forma o cliente se comporta durante a jornada de trabalho dele. Isso vai dizer muito sobre a dor dele. Porque veja que a gente tem movimentos rítmicos e concentrado em certas atividades. Por exemplo, o digitador, ele vai ter muita dor nos braços, vai ter dor nos tendões, ele vai ter, pode ter uma lesão por esforço repetitivo, né? Então, saber da onde está vindo, qual é o ofício do teu cliente, o que ele faz para poder ter desencadeado essa dor ciática. Isso é saber avaliar, é saber qual é o ofício. E quando você sabe da onde vem a causa da dor, você consegue tratar a dor, mas consegue orientar a pessoa que também está sofrendo com isso. Porque se for uma pessoa, por exemplo, que fica só em pé, ou uma secretária que fica só sentada, ela gira o corpo para pegar na gaveta, isso tudo vai desalinhando a coluna dela. Assim a gente pode indicar outras coisas, ou pelo menos pode dizer, isso está afetando o seu trabalho, a sua saúde, e vai afetar cada vez mais daqui para frente. Então, como avaliar é uma coisa muito importante. Palpar significa examinar. A gente examina com as mãos, explorar através do toque. O massoterapeuta ele está destinado a fazer isso. Então, o massoterapeuta avalia com as mãos e ele trata com os pés. As mãos, elas são maravilhosas. A gente consegue fazer grandes torções, trações, uma boa avaliação. Tudo isso a gente faz com as mãos. E com o pé, como são manobras amplas, como aquela que eu falei, que sai da prega glútea e vai até o calcanhar para tratar o nervo ciático, que é um nervo longo, é um nervo calibroso, tudo isso você pode fazer com os pés com bastante tranquilidade e segurança. Tá? Porque no método da massoterapia podal, a gente começa e termina o movimento com a mesma energia. A gente não cansa as mãos. Porque as mãos, elas têm músculos pequenos e elas se fadigam com muita facilidade, fazendo com que o massoterapeuta ele sofra com dores muito intensas em braços, mãos, cotovelos. Tudo isso ele é evitado com o método da massoterapia podal. Mas mais do que isso, ele é um método em que você vai encontrar dentro do método uma caixa de ferramentas que a partir do momento que o cliente vir com algum tipo de dor, você vai saber orientá-lo, você vai saber tratá-lo. E isso que eu chamo de você ter a arte de satisfazer o cliente 100% logo no primeiro atendimento. Porque você tem condições dentro do próprio método a ajudar aquela pessoa. E isso, para mim, é o melhor, não tem preço, tá? O que a gente, e eu sinto falta em muitos profissionais, a gente tem que resgatar o olhar clínico para o corpo humano, para o corpo do nosso cliente. E tudo isso é a partir do toque. Porque tocar é se conectar, é a conexão que surge daquele ponto a partir do momento que você toca no seu cliente para avaliar ele, permite que o massoterapeuta ele capte
maiores informações da estrutura daquele segmento, daquela estrutura, daquele músculo. Vai estar com encurtamento, não tem alongamento, está tensionado, como é que está a fáscia? Tudo isso o massoterapeuta ele tem capacidade de avaliar. Saber avaliar te dá segurança, massoterapeuta. Saber avaliar te dá segurança no tratamento para com o seu cliente. E é por isso que eu digo que você trazendo para o cliente 100% da satisfação dele, vai garantir que você seja um massoterapeuta além do convencional.